aos irmãos que estiveram aqui mais cedo hoje, né, no estudo, tiveram o prazer, né, de ouvir o Alex falando um pouquinho, né, desses irmãos aqui, dos Gálatas. Ele introduziu um pouquinho, né, a respeito, né, do que vai acontecer ali em Atos dos Apóstolos, e é referente a esses irmãos, né. Paulo vai tratar um pouquinho a respeito do Evangelho para esses irmãos, né, e vai combater os judaizantes que estavam ali tentando implantar na doutrina ali, né, no meio dos irmãos, preceitos da lei do Senhor que não tem o poder de salvar o homem, né? Então, Paulo vai combater isso daí. É sobre isso aqui que Paulo vai tratar em toda a carta, né? Alex introduziu, os nossos irmãos vêm expondo isso nos capítulos anteriores, e hoje, para dar início, né, eu gostaria de ser intencional, né, com uma pergunta, né, que tem tudo a ver com a ideia desse texto aqui. Começamos no Espírito. Por que voltar ao esforço próprio? Por que nos voltarmos à vontade da nossa própria carne? Né? Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui na vida dos irmãos. E para ilustrar um pouquinho disso que a gente acabou de ler aqui, eu fiquei refletindo, né? Eu gostaria que você imaginasse comigo que, digamos que você recebeu um carro, né, recebeu uma viagem, recebeu a oportunidade de fazer uma viagem, você começa uma viagem e essa viagem é incrível. E além dessa viagem ser incrível, você está em um carro de última geração, um carro muito confortável, um carro automático, um carro atual, feito para longas distâncias, né, feito intencionalmente para facilitar a sua caminhada, a sua trajetória. Você está dirigindo suavemente, tranquilo, perfeitamente, quando de repente, do nada, você decide parar e descer do carro e tentar empurrar o carro com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Eu acredito que, assim como eu, você acha isso um absurdo, né? Imagine, você ganha um carro, recebe a oportunidade de viajar, né? O carro tem toda a capacidade de te levar de um lugar para o outro, né? Você está caminhando, percorrendo, fazendo a viagem tranquilo, no meio do caminho você para, desce, para poder empurrar o carro. Uma loucura, né? Acho que vocês pensariam juntamente comigo. Uma loucura, parar e tentar com as próprias mãos. Isso é um absurdo, porque trocar a potência de um motor pela sua força limitada, pela força do seu braço. Por que trocar, né, a capacidade que você recebeu de um carro que te conduz, né, em toda a sua trajetória, para você, né, sem defeito nenhum no carro, parar e querer empurrar o carro? Né? É uma loucura, é um absurdo. E eu separei isso porque é exatamente disso que Paulo está tratando aqui. Ele está exortando os irmãos exatamente nessa questão. Os irmãos cristãos da Galácia, eles estavam fazendo isso, né? Eles receberam um carro que tinha uma capacidade de levar eles por toda a trajetória, eles simplesmente estavam querendo parar e conduzir com suas próprias forças, com sua própria mão. Eles começaram a vida cristã no poder do Espírito Santo, mas estavam querendo empurrar a fé pelas obras humanas. E Paulo, com as palavras fortes, pergunta a eles: quem os enfeitiçou? É o que está lá no texto, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Eu acho que você concordaria comigo, que parece que eles estão hipnotizados, né? É uma loucura. Quem é que faria isso? Tendo um carro para o conduzir e ia parar para empurrar o carro sem ter defeito nenhum. Parece uma loucura, né? E é de fato isso que Paulo está exortando a eles. Paulo é intencional e faz essa pergunta: quem os enfeitiçou? Né? E com isso, eu gostaria, né, de compartilhar com os irmãos que parece-me que é a mesma coisa que Deus quer nos lembrar hoje. Não é pelas nossas próprias forças, é pela fé. Não é pela nossa própria capacidade que nós somos justificados e nós conseguiremos chegar até o fim. É pela fé no Cristo. É pela fé. A caminhada cristã, do início ao fim, é pela fé.
não é do início só que é pela fé, e a continuidade pelo esforço próprio, pela nossa própria capacidade. Não é pela nossa própria capacidade que nós iremos nos aperfeiçoar ou agradarmos a Deus, mas é pela fé, do início ao fim. E é isso que Paulo está tratando com os irmãos. Paulo está exortando eles severamente. E a pergunta é uma pergunta chocante, né? Quem os enfeitiçou? Ó insensato Gálatas, né? Ó loucos Gálatas, em outras palavras dizendo. Paulo usa aqui uma linguagem muito forte, insensatos, enfeitiçados, né? Não como se isso estivesse acontecendo literalmente, mas a reação desses irmãos é como se eles estivessem de fato hipnotizados. É como se eles estivessem de fato agindo numa loucura, né? Conforme a gente compartilhou aqui. E eles viram, né, conforme ele diz no verso 1, na parte B, ele diz assim, ó, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, né? Então, assim, esses irmãos, a semelhança, né, dessa ilustração que eu fiz, eles receberam clareza do Evangelho. Paulo trouxe clareza do Evangelho para eles, mostrou para eles que não é possível o homem ser salvo pela prática da lei, mas Cristo veio para substituir, através do seu sacrifício, aquilo que o homem não era capaz de fazer. Né? Então, Paulo deixou claro para eles, expôs diante dos olhos dele, né, que eles não tinham capacidade de ser salvos pela sua própria esforça, né, por sua própria capacidade, por aquilo que eles poderiam produzir, mas que Cristo Jesus, havendo percebido, sabendo que o homem não era capaz de fazer, em amor, vem e se entrega por esse homem, a fim de justificá-lo diante de Deus, por meio do seu sacrifício. Então, Paulo está exortando esses irmãos de forma severa, né, usando uma linguagem forte, porque Paulo foi esse homem que expôs o Evangelho para esses irmãos, trouxe elucidação e clareza para esses irmãos a respeito do Evangelho salvífico, do Evangelho que salva o homem. Então, Paulo está sendo severo, né, a fim de que eles não se voltem para as influências dos judaizantes. Eles viram a cruz de Cristo claramente exposta, eles viram Cristo crucificado, eles entenderam essas verdades, porém, eles estavam sendo influenciados por judaizantes, estavam se desviando para confiar em suas próprias obras, depois deles entenderem que tudo que eles receberam foi pela fé, foi por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Agora eles estavam querendo retroceder, retornar, e é por isso que Paulo usa essa linguagem pesada. Eu estava até refletindo, talvez, né, se algum dos irmãos mais maduros chegasse aqui e exortasse algum outro irmão, chamando assim dessa forma, talvez seria motivo até de meter o pé, né, sair da igreja, né, mas isso daqui é uma forma amorosa, e aqui a gente entende a gravidade do Evangelho. O Evangelho verdadeiro tira, né, uma pessoa de uma condição de condenação eterna para uma vida eterna, né? Então, dada a gravidade, essas são as posturas que de fato nós devemos tomar, conforme Paulo fez. Devemos lutar de fato. Isso é o verdadeiro amor. Então, amorosamente, embora usando palavras pesadas, Paulo exorta eles, porque Paulo que tinha instruído esses irmãos, né? Vocês foram esclarecidos. Vocês foram esclarecidos. Então, nós entendemos aqui que a fé cristã, ela começa, continua e termina no Espírito, nunca na carne. Nunca na carne. Nos versículos, versículo 2 ao versículo 5, ele diz assim, ó, gostaria de saber, vou ler ali. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que o ouviram? Paulo começa a esclarecer eles. Foi por meio de esforço? Foi por meio daquilo que vocês praticaram que vocês receberam o Espírito? Essa experiência de conversão de vocês foi por meio de algo que vocês fizeram? Ou foi por entender, confiar e ouvir a mensagem exposta diante de vocês?
Paulo leva eles a essa reflexão, ele começa a fazer várias perguntas retóricas. Verso 3, vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Né? Começa a ser intencional, começa a cutucar os irmãos ali de forma proposital, em amor. Né? Tendo vocês começado bem, vocês começaram por esse Espírito, crendo na mensagem, receberam o Espírito, e esse Espírito é o que traz capacidade para a gente dar continuidade, com perseverança na caminhada cristã. E agora, vocês querem abandonar tudo isso? Vocês sabendo, né, que a caminhada cristã do início ao fim é pela fé no Cristo, na dependência do Espírito, vocês querem abrir mão de tudo isso? E ele está exortando esses irmãos, continua no verso 4. Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Será que foi em vão? Né, ele está exortando os irmãos aqui. Após eles receberem essas instruções da palavra do Senhor, após eles defenderem essa verdade, eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam sofrendo, padecendo, irmãos perdendo tudo. E aí Paulo está falando, cara, será que foi inútil tudo isso? Se é que foi inútil. Se é que foi inútil. E não foi por obras da lei, foi pelo Evangelho, pela verdade genuína que vocês receberam. O Cristo de vocês foi pendurado no madeiro, e seus servos, seus súditos, sofrem por amor a Ele também, por defenderem essa verdade. Será que foi inútil todo o sofrimento que vocês suportaram até aqui, para vocês se submeterem agora à orientação desses judaizantes, que estão completamente equivocados? E aí Paulo está exortando esses irmãos. No verso 5 ele continua: aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Então ele começa a falar de várias evidências que esses irmãos receberam por causa da fé que eles professaram em Cristo por meio da pregação do Evangelho. Então Paulo está falando, olha quantas evidências vocês receberam no meio de vocês, para agora vocês abrirem mão de tudo isso, para se aperfeiçoar no próprio esforço. Olha quantas experiências Deus deu a vocês para afirmar que esse Evangelho que vocês receberam do Cristo crucificado é verdadeiro, é genuíno, tem poder para transformar e conduzir o homem até o final da caminhada. Então vocês não precisam voltar às práticas da lei, que não tem poder para salvar. Então Paulo está tratando sobre isso. E a aplicação, né, que fica aqui para a nossa vida é: será que nós não somos estes que estão tentando viver a vida cristã pelas próprias forças? Será que nós não somos esses que queremos continuar na fé cristã sem continuar na dependência do Espírito de Deus? É uma reflexão, né, que nós devemos fazer, né, uma análise da nossa própria vida, porque parece, falando assim de outros irmãos, parece que não é uma realidade que pode acontecer com a gente. De repente, na caminhada, você começou dependendo de Deus, né, orava mais, buscava mais ao Senhor, se debruçava nas Escrituras, só que isso acabou que ficou, né, normal, né, foi deixando de lado, foi deixando o Senhor de lado, e aí agora começa a se apegar, né, ao próprio esforço. Aquilo que você fazia na dependência de Deus, agora você começa a compreender que não precisa mais depender tanto assim, já se tornou especialista naquilo que faz, né? Eu estou bem naquilo dali, então não preciso depender de Deus, já sei como faz. Então não é sobre isso. A caminhada cristã, do início ao fim, é de dependência de Deus, é de dependência do Espírito de Deus. Então a experiência desses irmãos mostra para nós, aliás, leva-nos a uma autorreflexão. Será que nós não temos tentado dar continuidade na caminhada cristã por meio dos nossos esforços próprios? Começamos pelo Espírito, mas estamos querendo ser aperfeiçoados pela carne, na carne, andando carnalmente, sem se sujeitar ao Espírito de Deus.
E aí, né, eu até fiquei pensando aqui, já parou para pensar que isso aqui que eu vou compartilhar é muito parecido com as nossas experiências. Já parou para pensar, ou já passou pela experiência de receber algo novo? Né? Por exemplo, um celular. Digamos que você recebeu um celular novo, e aí, ainda assim, mesmo portando um celular novo, você insiste em usar o antigo, porque você está acostumado com o antigo. Você sabe manusear bem o antigo. Né? Então, assim, eu acredito que você já passou por essa experiência de receber algo novo, mas mesmo assim está pegado àquilo que era antigo já, você tem um domínio. E essa experiência, às vezes, é a experiência que acontece conosco, né? É isso que está acontecendo aqui. Às vezes nós reagimos assim, insistimos nas velhas formas, nos velhos formatos. Né? Às vezes nós insistimos em nos aperfeiçoarmos por aquilo que nós aprendemos no passado, pelas nossas próprias obras. Né? Eu falo aqui para diversos irmãos aqui que vieram de uma realidade onde recebeu a pregação do Evangelho, né? Que não era a pregação do Evangelho. Né, era nada mais, nada menos do que ritual ali vazio, legalismo, só você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cristo não era exposto. Né, então, às vezes, a gente fica apegado. Nós temos sido expostos domingo após domingo, nos encontros, às terças, às sextas, ao Evangelho, a Cristo, né, sendo exposto diante de nós. Contudo, né, o ponto de cuidado que fica será que a gente tem se sujeitado a essas verdades? Ou será que a gente ainda não está apegado àquilo que a gente ouviu no passado? Né? É a experiência desses irmãos. E foi o que eu compartilhei. Né? Às vezes, nós recebemos algo novo, e é o que está acontecendo. Isso daqui é uma obra de Deus. O Evangelho sendo exposto com clareza, sendo exposto com clareza, você compreendendo melhor quem é Cristo. E aí, diante dessa realidade, você prefere, né, o anterior, que é mais fácil. O anterior que é mais fácil, porque a semelhança da pregação do nosso irmão Alex na semana anterior. Viver pelo Evangelho é viver uma vida crucificada, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, esse é o grande desafio. Se não for pela dependência do Espírito, é impossível viver uma vida assim. É impossível viver uma vida assim. Ao invés de viver pela fé, na novidade do Espírito de Deus, às vezes nós estamos nos apegando às antigas obras, às antigas instruções. Então, Paulo, ele divide, né, esse texto aqui que nós lemos em 3 blocos. Esse foi o primeiro, que a gente caminhou juntos, e para elucidar, né, para dar continuidade, ele pega o exemplo de Abraão, a partir do verso 6 ao verso 9. E aí, ele continua numa lógica, né, dizendo que, do início ao fim, sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. A caminhada cristã do início ao fim é sempre pela fé, na dependência do Espírito de Deus. E ele monta uma lógica baseada na experiência de Abraão, e fica mais pesado ainda. Ele fala, vocês querem se apegar às obras, né? Vocês querem abrir mão desse evangelho que vocês receberam. Então, observa agora comigo, né, desse evangelho que vocês querem abrir mão, né, aonde que vai ficar o sarrafo aí para vocês? Leiam comigo a partir do verso 6. Assim como foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído com justiça, como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Foi muito, era até o 9. Era até o 9. Então, assim, ele caminha aqui de uma forma lógica, lembrando que, ao exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Né? Então, assim, a justificação, a salvação é pela fé, a exemplo de Abraão, né, que o quê? O que Abraão fez? Abraão, ele creu em Deus, isso foi imputado a ele como justiça.
Ele pega esse exemplo e mostra para ele que a salvação desde o início é pela fé. É pela fé, e quando nós cremos em Deus, Ele imputa em nós a justiça de Cristo. Na antiga aliança, era através dos rituais que apontavam para Cristo. E na nova aliança, Cristo é o cumprimento de todas essas sombras que apontavam para Ele. E aí ele começa ao exemplo de Abraão, informando que a salvação do início ao fim é por meio da fé. É por meio da fé e não pela obra. A vida cristã é pela fé e não por obras dos homens, não pela própria capacidade do homem. A verdadeira descendência de Abraão é feita de pessoas de fé, não de esforço humano, como diz o verso 7. Põe para a gente, por favor. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, não é aqueles que praticam as obras da lei que são filhos de Abraão, como eles se gabavam, né? Ou alguém que é da descendência por meio do sangue. Não é alguém que tem da mesma descendência por meio do sangue, não é porque você é filho de um cristão que você é um cristão. Não, então é essa mesma realidade. Então, assim, não é por meio da prática das obras da lei que o homem ele é salvo. Desde Abraão, o homem é justificado pela fé. Então, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Cristo, eles têm participação, né, na salvação, assim como Abraão teve, da mesma forma, por meio da fé. Verso 8. Porventura a Escritura que Deus, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então perceba, está aí, né? Eles estão vivendo agora uma outra realidade. Paulo está interpretando para eles que desde o início, desde a época de Abraão, desde lá de trás, prevendo a Escritura, né, Deus já tinha anunciado o Evangelho a Abraão, por meio de você. E o que significa esse por meio de você? É por meio dessa fé que você professa. É unido a essa fé. Todos aqueles que professam essa mesma fé hão de receber salvação, assim como você recebeu. Então aqui Paulo está falando dessa identificação. A verdadeira descendência de Abraão não é alguém que é da segunda carne, segundo sangue, não é o povo que veio lá de Israel, não é o povo judeu, não. A verdadeira descendência de Abraão é feita de pessoas da fé, de pessoas que creem no Evangelho, de pessoas que se submetem a esse Evangelho da verdade que está sendo exposto diante delas, não do esforço humano, não das suas próprias capacidades ou daquilo que elas podem fazer. E a chave aqui desse versículo é o verso 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Como diz lá, ó. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Né? Então, assim, Paulo está informando a esses irmãos que eles só têm participação na salvação por meio da fé. Somente por meio da fé. Troquei a ordem e agora a ordem apropriada e correta é esse último bloco. É o bloco que fala do 10 ao 14. Que vai falar da maldição da lei e a libertação em Cristo. Vai falar, né, dos apuros que eles estão diante da lei e da liberdade que há em Cristo Jesus. Né, eles sendo influenciados pelas obras da lei, Paulo agora, conforme eu disse anteriormente, vai aumentar o sarrafo. Vai aumentar. Agora, ele vai trazer um peso aqui, né, na sua fala para esses irmãos. Ou você se sujeita, ou você compreende que você está caminhando para a condenação. Ou é uma, ou é outra. E o verso 10 diz assim: pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então ele já começa por aí, já aumenta e muito. Ele informa que quem tenta se justificar pela lei está sob maldição. Quem tenta ser salvo pela prática da lei está sob maldição.
e ele informa isso aos irmãos não por um argumento que ele inventou, embora ele tivesse autoridade apostólica para isso, mas ele informa isso aos irmãos com a própria Escritura. Ele fala, eles querem que vocês pratiquem algumas coisas, né? Eu vou informar para vocês o que a lei diz, né? O peso que a lei diz. E aí o texto que Paulo orienta para esses irmãos é o texto de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Põe para a gente, por favor, meu irmão. Maldito seja aquele que não guardar as palavras desta lei. Todo o povo dirá, amém. Então perceba, maldito seja aquele que não guardar as palavras desta lei. Né? Na minha aqui ainda está escrito, todas as palavras dessa lei. Então assim, não é apenas considerar uma ou outra. Quer ser salvo pelas obras? Pratique com perfeição, porque Deus é perfeito. As obras que Ele deu para os homens praticar é uma obra perfeita. Então se vocês querem se aperfeiçoar através da obra, querem ser salvos através das obras, façam obras perfeitas. Vocês conseguem? Não conseguem. Como o Alex informou aqui, 613. Quem é que consegue? Os 10 mandamentos a gente não grava. Imagina as 613. Então a gente uma hora ou outra vai tropeçar, sabendo ou não sabendo. E Deus, que é perfeito, há de ver. Então, o verso 10, ele diz, volta lá por favor, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, quem tenta se justificar pela lei, está sob maldição, é maldito, né? Está fadado à condenação eterna, porque o homem não consegue se justificar, ser justificado pela prática da lei. Por quê? A continuidade explica isso. Olha o verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, olha o que ele diz. É evidente que diante de Deus, ele aumenta. Quem é que vai julgar vocês? Se vocês estão considerando com perfeição, não são esses homens que estão orientando vocês, mas é Deus. É o Deus da lei. É o Deus que é perfeito, que é santo, sem falha. É esse Deus que há de julgar vocês. Então, ele está informando que o homem não consegue se justificar pela lei e está sob maldição, porque a lei exige perfeição total. Perfeição total. Ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue cumprir toda a lei. O homem vai tropeçar uma hora ou outra, um momento ou outro. Então, Paulo está trazendo clareza para esses irmãos, está informando, é uma loucura vocês quererem agora ser aperfeiçoados, visto que vocês não conseguem praticar tudo. Vocês não conseguem. E ele continua, agora trazendo esperança para esses irmãos e para os nossos corações. Verso 12. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então assim, Paulo ao mesmo tempo que traz uma instrução, uma exortação a esse povo, também traz um consolo. Expõe a verdade a esses irmãos. Ele diz, embora vocês não consigam atender às exigências de perfeição da lei para serem justificados, Cristo resgatou vocês, tornando-se maldição no lugar de vocês. Embora vocês não consigam praticar 100% as requisições da lei, vocês podem viver pela fé. O justo viverá da fé. Ele usa uma passagem de Abacuque 2:4, não precisa colocar não, mas ele usa essa referência. O justo viverá da fé. E quando nós cremos em Cristo Jesus,
é imputado em nós justiça diante de Deus. É imputado em nós a justiça que há em Cristo. Então ele, sendo perfeito e o único que poderia cumprir todos os pré-requisitos da lei, cumpriu de forma perfeita, sem falha, sem erro, e nos substituiu. Nos substituiu. Morreu no nosso lugar. Cristo nos resgatou, tornando-se maldição em nosso lugar, conforme diz o verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Também é um texto bíblico que ele cita, falando que esse texto se referia ao Cordeiro de Deus, ao Cristo que viria e seria pendurado no madeiro. Representa a morte de Cristo, que morreu no nosso lugar, se tornando maldito para que nós pudéssemos ser chamados por Deus de benditos. Nós que éramos amaldiçoados por não conseguir cumprir todos os pré-requisitos, Cristo cumpriu em nosso lugar para nos substituir. O povo que era maldito por meio de Cristo se tornou bendito. O povo que era amaldiçoado por meio de Cristo se tornou um povo abençoado. Um povo que era condenado por meio de Cristo se tornou salvo, justificado. Essa é a esperança que Paulo está trazendo para esses irmãos. Então não vale a pena, visto que Cristo já nos substituiu, não vale a pena negar essas verdades. Não vale a pena se sujeitar a esse peso que esses homens estão tentando impor sobre vocês. Verso 14. Ele encerra dizendo: isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. E, consequentemente, através de Jesus, além da salvação, como selo dessa conversão, está aí. Graças a Jesus, agora, esses irmãos receberam o Espírito, receberam fé, receberam graça. Então é por meio de Cristo que eles receberam tudo o que eles receberam. Ele começa exortando esses irmãos e conclui dizendo para eles que vocês receberam o que vocês receberam por meio da fé no Cristo. Não voltem atrás. Não se sujeitem a esses irmãos, a esses homens mal intencionados que estão tentando impor um peso sobre vocês. Do início ao fim, a caminhada é pela fé. Não tentem se aperfeiçoar no próprio esforço. Então agora, no final, ele diz, que é graças a Jesus que agora nós recebemos pela fé, recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus nos conduz nessa caminhada. O Espírito de Deus é o único capaz de nos fazer perseverar até o fim. O Espírito de Deus é o único que pode nos aperfeiçoar nessa caminhada. Então a letra de Paulo é: ao invés de depender das orientações da lei para a salvação, dependa do Espírito para o aperfeiçoamento. Dependa de Deus, dependa do Espírito de Deus. Então nós devemos aqui, com a experiência desses irmãos, parar de tentar pagar a Deus com as nossas próprias obras. Nós recebemos pela fé o que Ele já conquistou. De uma vez por todas, em Cristo Jesus, já foi feito, foi pago, foi consumado. A salvação do início ao fim é pela fé em Cristo Jesus, já foi feito. Então não há nada que nós possamos fazer que possa nos tornar mais salvos ou menos salvos. Já foi feito por Cristo Jesus. Não é por aquilo que o homem pode fazer, mas é pela confiança naquilo que Cristo fez. É por confiarmos naquilo que Cristo fez. Então nós devemos parar de tentar aperfeiçoar a nossa própria vida, de pagar pelos nossos pecados, pelas nossas próprias obras. Devemos abrir mão de todas as nossas tentativas de um aperfeiçoamento por meio da nossa própria capacidade. Devemos depender de Deus. Devemos depender do Espírito de Deus. Devemos nos agarrar à fé que entrou em nosso coração quando nós fomos expostos às Escrituras em verdade. Amém.
Nós devemos lembrar que Cristo não veio para ser um complemento às nossas tentativas. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo não veio para te ajudar a cumprir aquilo que você não conseguiria cumprir para ser salvo. Ele fez tudo por você. E é por meio dele que você é salvo. Somente por meio de Cristo que você é salvo. E Paulo, para concluirmos, ele nos confronta com uma verdade simples, mas também poderosa. Que confronto é esse? A vida cristã não é por mérito, é por fé. A caminhada cristã não é por mérito, não é por esforço próprio, mas é por fé, é por confiar no Senhor que te chamou, no Senhor que te conquistou, no Senhor que morreu no seu lugar, no Senhor que te atraiu com laços de amor. A caminhada cristã se dá assim: começamos no Espírito, vamos continuar no Espírito. Começamos pela fé, vamos continuar pela fé. Não é pelo que fazemos, mas pelo que cremos. Não é por nós, é por Ele. Nosso chamado hoje é alargar o empurrão da carne, alargar de conduzir nessa caminhada a nossa vida como um carro que está perfeito que recebemos. Nós devemos largar de querer desenvolver a nossa vida com a nossa própria capacidade, mas nós devemos nos sujeitar ao Espírito de Deus, que é o motor que foi providenciado por Deus para nos ajudar nessa caminhada. E aí, algumas considerações que eu gostaria de fazer. Você começou no Espírito, e agora, você tem tentado aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Algumas reflexões que eu gostaria que os irmãos guardassem no coração e levassem para casa, fizessem uma autoanálise, pois isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, sermos intencionais. Então você começou pelo Espírito, através da fé na palavra que foi te exposta. Será que você tem tentado hoje se aperfeiçoar no próprio esforço? Se sim, meu apelo é: volte-se para a dependência completa do Espírito de Deus. Volte-se para o Senhor. O Espírito de Deus está te chamando se você se encontra nessa condição. Volte-se para o Senhor. Dependa do Senhor. Confie novamente em Cristo Jesus. Não nas suas próprias forças. E viva a vida que Ele planejou para você viver. Amém? Deus abençoe. Pastor.